Hoje vamos explorar uma das histórias mais impactantes e dramáticas da Bíblia: a destruição de Sodoma e Gomorra. Prepare-se para uma jornada cheia de detalhes, lições e reflexões sobre justiça, misericórdia e arrependimento. Nossa história começa com Abraão, o patriarca do povo de Israel, que estava vivendo nas planícies de Mãe. Um dia, enquanto estava sentado à entrada de sua tenda, Abraão viu 3 homens se aproximando. Ele correu ao encontro deles e os convidou a descansar e a comer. Esses homens eram, na verdade, anjos enviados por Deus. Os anjos revelaram a Abraão que estavam a caminho de Sodoma e Gomorra para verificar a grande maldade dessas cidades e, se fosse necessário, destruí-las. Abraão, preocupado com a destruição das cidades, especialmente porque seu sobrinho Ló vivia em Sodoma, começou a interceder junto a Deus. Ele perguntou se Deus destruiria a cidade se houvesse 50 justos nelas. Deus respondeu que, se encontrasse 50 justos, pouparia as cidades. Abraão continuou a interceder, reduzindo o número de justos para 45, depois 40, 30, 20, finalmente 10. Deus prometeu que, se encontrasse 10 justos em Sodoma, não destruiria a cidade. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e foram recebidos por Ló, que estava sentado à porta da cidade. Ló os convidou a passar a noite em sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade. No entanto, os homens de Sodoma, de todas as partes da cidade, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló saiu para falar com a multidão e tentou protegê-los, oferecendo suas próprias filhas em vez dos visitantes. No entanto, a multidão ficou ainda mais furiosa e tentou arrombar a porta. Os anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e cegaram os homens que estavam do lado de fora, impedindo-os de encontrar a porta. Os anjos disseram a Ló que ele e sua família deveriam deixar a cidade imediatamente, pois Deus estava prestes a destruí-la. Eles instruíram Ló a levar sua esposa e suas 2 filhas e a fugir para as montanhas, sem olhar para trás. Ló hesitou, mas os anjos o agarraram pela mão e o levaram para fora da cidade. Enquanto fugiam, a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Ló e suas filhas continuaram a fuga e se refugiaram em uma caverna nas montanhas. Ao amanhecer, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, seus habitantes e toda a vegetação ao redor. A fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e as cidades foram reduzidas a cinzas. Mas o que levou Deus a destruir essas cidades de forma tão drástica? Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua grande maldade e pecado. Os habitantes dessas cidades eram culpados de vários pecados graves, incluindo imoralidade sexual, violência, injustiça e falta de hospitalidade. Eles viviam em completa rebelião contra Deus e seus mandamentos, e sua maldade havia chegado a um ponto insuportável. A Bíblia menciona que os pecados de Sodoma incluíam orgulho, excesso de comida e desprezo pelos pobres e necessitados. Eles eram arrogantes e cometiam abominações diante de Deus. A tentativa de abusar dos anjos visitantes foi um exemplo claro da depravação moral que prevalecia na cidade. A história de Sodoma e Gomorra nos ensina várias lições importantes. Justiça divina. Deus é justo e não tolera o pecado e a maldade. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um aviso sobre as consequências do pecado. Misericórdia e intercessão.
A intercessão de Abraão mostra que Deus é misericordioso e está disposto a poupar os justos. A oração e a intercessão pelos outros são poderosas. Obediência e arrependimento. A fuga de Ló e sua família destaca a importância da obediência às instruções de Deus e do arrependimento. A esposa de Ló, que olhou para trás, serve como um lembrete das consequências de desobedecer a Deus. Proteção divina. Deus protege aqueles que são fiéis a Ele. Os anjos protegeram Ló e sua família da multidão e os guiaram para a segurança. A história de Sodoma e Gomorra é um poderoso lembrete da justiça e misericórdia de Deus. Ela nos chama a viver vidas justas, a interceder pelos outros e a obedecer às instruções de Deus. Que possamos aprender com essa história e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Gostou da história? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. E até a próxima oportunidade.